É com muita honra e alegria que eu estou aqui hoje pela primeira vez no estado do Tocantins, em Palmas. Queria agradecer, doutor Zé Maria, doutora Isabelle, que me formularam o convite. Foi até, eu fiquei surpresa, né, com o convite, não esperava. O Geraldo, que é o nosso promotor ad hoc de vocês, né, eu brinco, ele me mandou um e-mail juntamente com a doutora Isabelle, me convidando para estar aqui hoje, ressaltando que eu seria a única mulher a integrar o ciclo de debates, então eu prontamente aceitei, não tive como recusar. Não sei se os meus conhecimentos fazem jus a esse segundo ciclo, né, pelo que eu pude perceber, vocês tiveram já palestras com professores brilhantes. Tive a oportunidade de acompanhar hoje o doutor Vicente, hoje pela manhã. E era até uma preocupação minha ontem, eu dizia ali para o Geraldo e para a doutora Isabelle, que a minha forma de expor, de explicar, ela é um pouco mais objetiva. Então, talvez hoje eu destoe um pouco aqui do que vocês já tiveram durante ontem o dia todo e também dessa manhã, porque o doutor Vicente fez muitas provocações filosóficas, reflexivas, e eu sou um pouco mais prática. Eu falo um pouco rápido, já adianto para os senhores, é bom que assim ninguém dorme, todo mundo presta atenção, daqui a pouco eu vou levantar, eu me mexo bastante, vocês podem ver que eu estou numa perfeita forma de bola, né? Então, gordinho é assim, né? Vai quicar para um lado para o outro, mas o meu objetivo é que vocês saiam daqui hoje tendo, no mínimo, instrumentos, ferramentas para compreender o que é que muda para o Ministério Público a partir desse novo Código de Processo Civil, ferramentas mínimas para poder interpretar eventuais dispositivos que eu não traga aqui para os senhores. O que eu tentei fazer, e vocês vão perceber com esse tema, é identificar quais são os principais aspectos do Código que dizem com a atuação do Ministério Público no dia a dia, seja aspectos gerais, seja específico em termos de atuação do Ministério Público enquanto parte ou fiscal da lei, seja, inclusive, esse terceiro item que eu acrescentei, que são os reflexos do novo Código no processo coletivo. Eu não sei se chegou ao conhecimento dos senhores, eu tive a oportunidade de elaborar pelo Ministério Público de Minas o que eu chamo de uma cartilha, que leva o nome, o Ministério Público, no novo Código de Processo Civil. Ela existe em versão eletrônica, então não se preocupem em anotar nada, até porque mesmo esses slides eles vão ficar disponíveis para os senhores. Eu já disse que eles podem copiar, né? Não tem direito autoral, podem utilizar. No final eu vou até sortear para vocês essa pequena cartilha, né, que eu fiz para os colegas e que eu acho que serve de um bom norte interpretativo em relação às disposições do Código. Me permitam, então, começar essa explanação só dizendo um pouquinho para os senhores, acho que talvez seja essa a razão pela qual eu estou aqui hoje, né? Quem então é essa promotora que caiu do interior de Minas Gerais, lá esquina com Goiás, o que ela está fazendo aqui, por que ela vai conversar sobre o novo CPC com a gente? Mais próximo aqui? Tá. Antes de ingressar no Ministério Público Mineiro, há 3 anos e meio, eu advogava, dava aula e eu acompanhei durante o mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo todas aquelas alterações do processo de execução. Vocês se lembram? Cumprimento de sentença, execução de título extrajudicial. Então, todo aquele período turbulento de 2005, 2006, 2007, 2008, até que o STJ fixasse teses interpretativas sobre o novo processo sincrético, né? Cumprimento de sentença. Eu acompanhei todas essas discussões. Logo depois que defendi o mestrado, o professor Marcato já me convidou para o doutorado, então eu acompanhei todas as discussões a respeito do novo Código de Processo Civil. Participei ali dos bastidores, fui a audiências públicas. Então, embora aqui o meu objetivo aqui é dar uma visão para os senhores um pouquinho de dentro, né, de quem estava do outro lado e acompanhou. O professor Vicente hoje destacou aqui que esse é o único código absolutamente pensado e aprovado em um regime amplamente democrático de direito. É verdade, mas não é menos verdade também que não é que nós tenhamos um código absolutamente democrático. As discussões, vai ficar gravado isso aqui, tem gente que vai ficar brava comigo, mas não é verdade que as audiências eram amplamente democráticas, com debate efetivo entre as pessoas. Só quem aqui teve a oportunidade de participar de uma audiência pública sabe
que era praticamente uma conversa de loucos, assim. Algumas pessoas iam, falavam as teses que queriam implementar, as pessoas ouviam, mas já estavam preocupadas nas teses que elas próprias queriam implementar, e acabou vencendo quem chegou lá. O que eu quero dizer com quem chegou lá? Quem teve trânsito político, né? Quem foi a Brasília, quem brigou para estar lá, né? Quem minimamente tentou politicamente encaixar as suas ideias em relação ao que nós precisávamos para um novo Código de Processo Civil. Aqui, o professor Vicente até brincou, tem juristas que só reclamam do novo CPC, né, que debulham o novo CPC. Meu orientador, o professor Marcato, é um deles. Ele achava que, de fato, nós não precisávamos de um novo código, tendo em vista todas as mudanças que já tinham sido implementadas e que caminhávamos para uma unificação. E agora, então, vem um novo código com ideias que, inclusive, algumas a gente não sabe nem de onde surgiram. A gente tenta até buscar o DNA de algumas ideias, mas, infelizmente, algumas vão ficar ainda por serem descobertas, até para que a gente consiga interpretar, né, como é que surgiu, de onde surgiu. Então, esse código ele traz essa dificuldade, né? Eu faço essa crítica para já entrar na minha crítica maior, que diz respeito ao nosso Ministério Público. O Ministério Público brasileiro não se fez ouvir durante as discussões desse novo Código de Processo Civil. Não se fez ouvir e não se fez representar. A impressão que dá, hoje, olhando, é que o Ministério Público praticamente dormiu em berço esplêndido. E o trem passou e agora a gente está correndo atrás dos prejuízos, né? Os senhores vão ver que o Código, ao mesmo tempo em que ele constitucionaliza a instituição, ele traz os aspectos constitucionais para dentro do Código e, com isso, as atribuições constitucionais do Ministério Público, né? Ele consolida o Ministério Público enquanto instituição constitucional. Ao mesmo tempo, ele traz vários dispositivos que tentam igualar ao Ministério Público as partes, alguma certa supressão de prerrogativas ministeriais. E, como os senhores sabem, estão cansados de saber, o Ministério Público não escolhe os seus clientes, e muitos desses dispositivos, então, podem deixar, sim, direitos indisponíveis a descoberto. E cabe a nós, agora, então, corrermos atrás do prejuízo, identificarmos quais são esses dispositivos mais problemáticos, para que a gente possa lutar por uma implementação mais efetiva em termos de enfoque institucional do Ministério Público. Essa é a minha árdua tarefa aqui hoje, é mostrar para os senhores, então, qual é esse desenho, esse perfil constitucional do Ministério Público no novo Código de Processo Civil, trazer esses aspectos específicos da atuação ministerial, alguns vieram para o bem, outros vieram para o mal. Vocês vão ver que tem até dispositivo prevendo multa pessoal no promotor de justiça que não restitui os autos no prazo. Né? Tem lá que, se o membro do Ministério Público não comparecer em audiência, o juiz pode dispensar as provas, né? Não ter sem nenhum mecanismo de compatibilização. Então, são vários dispositivos que eu julgo um pouco problemáticos, e eu clamo aos senhores, então, que hoje, na verdade, a gente faça dessa foi nomeada de conferência, de palestra, na verdade, um debate, porque eu preciso das interpretações de vocês, de cada um dos senhores, para que eu consiga levar isso também, não só para o Ministério Público Mineiro, mas por todas as instituições onde eu tenho passado. Eu já fui para o Maranhão, já fui para Roraima, já fui para o Espírito Santo, hoje eu estou aqui no Tocantins, depois eu vou para o Ceará. Eu acho que é a hora do Ministério Público se unir em torno de uma interpretação institucional em relação aos dispositivos do novo CPC. Então, tudo isso para dizer que eu estudei durante o mestrado e o doutorado, né, sobre o novo CPC, e eu acho que é por essa razão que eu acabei trabalhando bastante em prol da identificação desses aspectos do Ministério Público. Vamos começar, então, a primeira parte desse debate, né, trazendo para vocês o que eu chamei de análise do perfil constitucional do Ministério Público no novo Código de Processo Civil. O professor Vicente já adiantou nesta manhã que o Ministério Público passa agora de um fiscal da lei para fiscal da ordem jurídica, inclusive naquela faceta fiscal dos precedentes. Ele já adiantou uma faceta que é exatamente o ponto alto do novo Código de Processo Civil em relação ao Ministério Público. O Ministério Público está lá previsto no título 5, são poucos artigos, do 176 a 181, e o artigo 176 já começa com o pé na porta, né?
o Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. Esse artigo lembra para os senhores um repeteco de um artigo já existente, um dos artigos mais consagrados da Constituição Federal, artigo 127 da Constituição Federal, né, foi absolutamente reproduzido no novo Código de Processo Civil, e assim tinha que ser no que a gente chama de rompimento, né, do paradoxo do Ministério Público da legalidade em prol de um Ministério Público efetivamente constitucional. É a consagração do Ministério Público enquanto instituição constitucional no Código de Processo Civil. E aqui faço coro ao professor Vicente. Ah, mas precisava disso? Já não estava na Constituição Federal? Precisava repetir. O brasileiro precisa ler na lei o que é que significa aquilo. Assim como os artigos 1 a 12, 1 a 10 do novo Código reproduzem os princípios constitucionais. Ah, mas precisava estar na lei? Precisava, sem esquecer que agora, inclusive, a gente tem margem para interpor não só o recurso extraordinário, mas o recurso especial também, quando há violação, né, dos princípios e garantias processuais previstos na Constituição Federal. O fato de estarem positivados nos artigos 1 a 10 permite, inclusive, o acesso à dupla instância, tanto o recurso especial quanto o extraordinário. Mas, voltando aqui, o artigo 176, então, ele constitucionaliza o Ministério Público. E o legislador foi um pouco além. Além de prever que o Ministério Público vai atuar na defesa da ordem jurídica e do regime democrático, previu no artigo 177 que o Ministério Público vai exercer o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais. E aqui é já um primeiro alerta que eu faço aos senhores. É necessário, já passou da hora, é mais do que urgente que o Ministério Público repense as suas atribuições no processo civil. Tá? O Ministério Público tem suas atribuições primordiais estabelecidas pela Constituição Federal, mas a ninguém aqui é dado desconhecer que a Constituição Federal é de 1988, ela é bastante recente, e há várias leis esparsas que prevêem a atuação do Ministério Público em casos em que não necessariamente ele deveria intervir, casos que não necessariamente estão de acordo com a Constituição Federal, porém as leis estão em plena vigência, né? Então o Ministério Público vai ser chamado lá a intervir em habilitação de casamento. É hora do Ministério Público ser chamado a essa reflexão e que os Ministérios Públicos estaduais e federal pensem e reflitam em que causas, efetivamente, o Ministério Público deve intervir como parte ou como fiscal da lei. Como essa discussão está um pouco abandonada, os Ministérios Públicos não têm falado tanto a respeito, existia uma resolução, né, do CNMP disciplinando onde a gente não precisaria intervir. Vocês se lembram? A resolução do CNMP que disciplina, ou a que disciplinava, a intervenção do Ministério Público no processo civil, ela servia como uma escusa de consciência para o membro do Ministério Público abrir mão de exercer as suas atribuições. Porque o que dizia a recomendação anterior do CNMP? Olha, o Ministério Público não precisa intervir nos seguintes casos. E trazia lá a habilitação de casamento, trazia lá o uso capião quando já tem registro, trazia lá uma série de dispositivos em que o MP não precisaria intervir. Era uma racionalização do trabalho do Ministério Público negativa, né? Pela via negativa. Olha, aqui não precisa intervir. O nosso legislador processual civil, ele foi nessa linha de racionalização das atribuições do Ministério Público, que é um fenômeno que não é exclusivo do Ministério Público Mineiro, nem do Paulista. Eu imagino que aqui em Tocantins também não seja diferente, né? Esse afã de reduzir essa intervenção do Ministério Público levou também o legislador a enxugar as causas que ele reputava necessária a intervenção do Ministério Público enquanto fiscal da lei. E é aí que a gente entra, então, no artigo 178, é o artigo seguinte. Acompanhem comigo. Aqui, sempre na coluna esquerda, eu trago o texto atual e na coluna direita o texto do CPC de 73 para a gente poder confrontar, ok? Acompanhem comigo o 178, o novo artigo 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, daqui a pouco a gente vai abrir um item só sobre prazos, tá? Só sobre como é que o Ministério Público vai se manifestar, mas prestem atenção nas atribuições. Será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam. Vejam lá a racionalização. Interesse público ou social, de um modo genérico, interesse de incapaz,
e litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Vejam aqui no comparativo como é que vinha prevista a intervenção do Ministério Público enquanto fiscal da ordem jurídica. Causas concernentes a estado de pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, interdição, casamento, declaração de ausência, disposições de última vontade. Foi substituído por causas em que haja interesse de incapaz. Então, se o Ministério Público não se posicionou, o legislador se posicionou na frente da própria instituição e previu a intervenção obrigatória quando tiver interesse de incapaz. Aí muita gente pergunta, então agora eu não preciso mais me manifestar em habilitação de casamento? Então agora eu não preciso mais me manifestar em ações de família em que não tem interesse de incapaz? Vejam, aqui o caput ele continua dizendo, nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal. E aqui começam todos os questionamentos em relação a quando, então, o Ministério Público tem que intervir no processo civil, porque há casos previstos em lei esparsa, vide as leis que tratam do uso capião, o Estatuto da Cidade, do uso capião rural, vide a própria Lei de Registros Públicos, que determinam a intervenção do Ministério Público, e façam um balanço em relação a quais são as atribuições constitucionais, o que é que o legislador pretendeu como causa de intervenção obrigatória, e desse resultado a gente vai ter onde é que tem ou não que intervir. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que exige debate dos membros, né? Muita gente estava esperando que a nova resolução do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, trouxesse as causas de intervenção do Ministério Público a exemplo da resolução anterior, ou seja, onde é que a gente não precisa intervir, né, para ficar mais tranquilo, mas a resolução do CNMP mudou. Ela mudou e agora ela vem de forma propositiva. Há interesse social nos seguintes casos, 2 pontos. E o CNMP não resolve mais o nosso problema. Isso vai demandar das corregedorias, das instituições, que editem os seus próprios atos para tentar ajustar, ajudar a repensar, então, o que a gente quer para o Ministério Público de 2016 em diante. Né? Em que casos a gente vai efetivamente intervir ou deixar de intervir. Eu aqui só listei para os senhores, então não há repetição da referência às ações de Estado, até no projeto ainda existia, mas foram absolutamente retiradas, não há também disposições de última vontade e ausência. Nas ações de família, o Ministério Público só atua quando houver interesse de incapaz, por expressa disposição legal, está inclusive lá no capítulo das ações de família, daqui a pouco a gente vai tratar dele. Intervenção em litígios coletivos pela posse rural ou urbana, que era uma necessidade, né, dos tempos modernos. Quem não se lembra do caso Pinheirinho, lá em São Paulo, esses litígios coletivos por posse de terra urbana crescem cada vez mais. Eu vinha vindo aqui em Palmas, vocês ainda têm muito espaço sobrando, né? Vocês têm espaço de sobra aqui. Eu imagino que esses litígios, né, pela posse de terra urbana ainda não seja uma realidade tão frequente como dos demais centros que são mais apinhados. E vocês vão ver também que nesses litígios coletivos pela posse rural ou urbana, o Ministério Público agora é chamado como legitimado para representar a coletividade no polo passivo. A gente vai ver já já, foi criado nesse novo Código de Processo Civil uma hipótese de ação coletiva passiva. E aqui o Ministério Público vai ter a atuação primordial na defesa do contraditório. Intervenção em procedimentos de jurisdição voluntária, que antes havia previsão expressa de atuação do Ministério Público, apenas agora se presente uma das hipóteses do 178, ou seja, em resumo, se tiver interesse de incapaz, basicamente esse é o norte do legislador. Olha, Ministério Público, você vai atuar quando tiver interesse de incapaz ou quando tiver previsto na lei ou na Constituição. Intervenção em IRDR, e aqui eu relembro a fala do professor Vicente, Ministério Público enquanto fiscal dos precedentes. Não sei se vocês tiveram palestra específica sobre IRDR, tiveram? Ainda não? Sobre incidente de resolução de demandas repetitivas. A gente vai passar por eles e eu vou explicar um pouco, não se assustem com o nome, assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, a gente vai também passar por eles, eu dou uma pincelada para os senhores. E também racionalização em relação à ação rescisória. Vocês devem se lembrar que antes havia previsão de que o Ministério Público interviria sempre em ação rescisória e apenas agora somente se presente alguma hipótese do 178, ou seja, se tiver interesse de incapaz.
O artigo 79 prossegue, dizendo que nos casos em que o Ministério Público intervir como fiscal da ordem jurídica, ele terá a vista dos autos depois das partes, até aqui nenhuma novidade, sendo intimado de todos os atos do processo. Né? Cansei de receber processo lá na comarca em que o autor protocolou a petição inicial, não tem nem pedido de tutela antecipada, e antes da contestação já vem para o Ministério Público. Né? É só, excelência, aqui, por engano, volta, contestação, e aí então o Ministério Público pode avaliar, porque afinal de contas a função é de fiscal da ordem jurídica, é velar para que os princípios constitucionais, o contraditório tenha sido minimamente observado. Para isso a gente precisa que os dois lados já tenham exposto as suas respectivas teses. Mas a inovação está aqui, no inciso 2, o Ministério Público poderá produzir provas, requerer medidas processuais pertinentes e recorrer. O recurso como fiscal da ordem jurídica não era previsto em lei, embora o STJ já tivesse pacificado por meio de súmula, né? A súmula 99 dizia que o MP tem legitimidade para recorrer em processo em que atua como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte. Aqui eu aproveito esse gancho, vocês viram que foi internalizada uma súmula. Né? Eu identifiquei mais ou menos 3 objetivos do legislador quando aprovou esse novo CPC. Me permitam dizer para os senhores. Né? O primeiro deles foi justamente internalizar jurisprudência consolidada e interpretação jurisprudencial dos tribunais. Então, muitos dos dispositivos do novo CPC vêm justamente para consolidar esses entendimentos já pacificados, são trazidos para dentro da lei. Esse aqui é só um exemplo, há N outros exemplos. Né? Esse foi o primeiro grande objetivo. O segundo grande objetivo foi, de fato, construir um microsistema de precedentes, mas eu vou além, não é só de precedentes, é um microsistema de segurança jurídica. Estava todo mundo cansado já da chamada jurisprudência lotérica, né? Aquela loteria. Então, quem aqui não tem uma tia professora que conseguiu incorporar lá no salário dela um determinado adicional e uma outra tia lá que briga porque perdeu a ação na justiça, não recorreu por qualquer razão, e ela não tem aquele mesmo adicional incorporado no salário dela? Esse é um exemplo banal, são N outros exemplos de jurisprudência lotérica. Né? Então, o que o legislador quis foi, sim, trazer segurança jurídica por meio desse microsistema de precedentes que varia, ele abrange, né, o incidente de resolução de demandas repetitivas, o regime de recursos repetitivos e a obrigatoriedade, né, dos juízes de seguir entendimentos que não necessariamente estão fixados em IRDR ou em assunção de competência. Vocês, não é tema aqui da nossa palestra, mas quem se dedicar um pouquinho a ler o artigo que diz lá da nulidade das decisões, está lá, é nula a decisão que não respeitar súmula. Não estou falando de súmula vinculante, não. Súmula dos tribunais superiores, STF, STJ, é nulo. É nula a decisão do juiz que não se manifestar ou que contrariar entendimento do pleno do tribunal ao que ele está vinculado. Então, o sistema de precedentes ele é bem mais amplo do que a gente pode imaginar. Não é só recursos repetitivos e IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas. O que leva, inclusive, alguns juristas, a exemplo do professor Nelson Neri, que esteve em Tiradentes recentemente, a dizer, a plenos pulmões, que esse novo Código de Processo Civil é inconstitucional, né? Porque todo mundo sabe, súmula vinculante, está previsto na Constituição Federal, nenhuma novidade, mas aí vai lá o legislador infraconstitucional, numa canetada, ele torna absolutamente tudo vinculante, né? Todo mundo, vocês devem se lembrar, vocês já estavam, né, atuantes ou já tinham familiaridade com o direito quando recentemente foi editada a lei da súmula vinculante, uma discussão seríssima em relação a como são aprovados os precedentes da súmula vinculante, como é que a gente faz para rever esses precedentes, né, essa súmula vinculante, e aí vai lá o legislador numa canetada e tá bom, decisão do pleno, inclusive, tem força vinculante para os juízes. Fica aqui uma reflexão, tudo isso para voltar aqui ao ponto, vocês vão ver que eu abro vários parênteses, eu vou e volto, mas a gente sempre volta, para lembrar que, então, essa possibilidade do Ministério Público recorrer, ainda como fiscal da lei, é só a positivação do que já era entendimento reiterado do STJ. E aí eu trouxe para os senhores a recomendação do CNMP. Ela é recente, ela é de abril desse ano, só para mostrar para os senhores como é que o CNMP não nos ajudou na nossa consciência interpretativa das nossas atribuições, só dificultou um pouco o nosso trabalho, então eu trago mais problemas do que respostas, né, para os senhores, mas a resolução traz lá, no artigo 5º,
além dos casos que tenham previsão legal específica, destaca-se de relevância social, nos termos do artigo 1º, inciso 2, os seguintes casos. E é isso. O CNMP traz lá casos em que o Ministério Público obrigatoriamente vai intervir, porque destaca-se de relevância social. Acabou aquela resolução, aquela recomendação anterior, que trazia os casos em que o Ministério Público não precisaria intervir. E o CNMP vai além porque relata, né, ressalta, além da previsão legal específica. E é aqui que o Ministério Público precisa fazer um meia-culpa, sentar com os membros e verificar quais são as áreas que a gente deve priorizar em termos de intervenção. Eu trouxe aqui para os senhores dúvidas do MP Mineiro, e que são dúvidas também dos lugares por onde eu passei, tanto de Roraima quanto do Espírito Santo. O pessoal do Espírito Santo estava bem polvorosa, né, para discutir entre eles se o Ministério Público vai se manifestar ou não em habilitação de casamento. É o exemplo que eu trouxe, porque é o que mais aflige os promotores, sobretudo os promotores das comarcas menores, né? A recomendação do CNMP número 16, que é a anterior, ela era expressa no sentido de ser desnecessária a intervenção ministerial em habilitação de casamento. Por outro lado, agora, a gente tem uma resolução que diz que a gente tem que observar a lei, e o que a lei diz, a Lei de Registros Públicos, no artigo 67, parágrafo 1º, que, autuada a petição da habilitação para o casamento, será aberta a vista dos autos ao órgão do Ministério Público para se manifestar sobre o pedido. Então, eu tenho colegas que não se manifestam, eu sempre me manifestei em habilitação de casamento, lá na gloriosa Capinópolis, mas eu tenho colegas que não se manifestavam, até porque tinham o respaldo dessa recomendação CNMP número 16 e o respaldo de resoluções internas, né, do PGJ e da Corregedoria. Não sei como é aqui no Tocantins. Vocês se manifestam em habilitação de casamento? Sim? Não tem nenhum dispositivo específico. Está lá, né? Está na Lei de Registros Públicos. O pessoal de Minas ficou bem chateado, porque agora não está mais na recomendação do CNMP, mas fica aqui, então, a primeira reflexão. O Ministério Público hoje, em 2016, à luz das suas atribuições constitucionais, deve intervir em habilitação de casamento? Tem algum interesse público subjacente às ações de habilitação de casamento? Fica a reflexão para os senhores. Assim como fica a reflexão no caso de uso capião, que eu acho que esse é um pouco mais dramático, né? Um pouco mais específico. A recomendação CNMP 16 também era expressa no sentido de ser desnecessária a intervenção ministerial nas seguintes demandas e hipóteses. Inciso 11, a ação de uso capião de imóvel regularmente registrado ou de coisa móvel, ressalvadas as hipóteses da Lei 10.257. Pois é, o 12, parágrafo 1º da 10.257, que trata do uso capião especial urbano, era expresso em determinar que o Ministério Público se manifestasse. A própria Lei 6969 de 81, do uso capião especial rural, é expressa em determinar que o Ministério Público se manifeste. E fica aqui a minha reflexão, né? No uso capião se pode inferir interesse social e público na regularização da propriedade. Muitas vezes eu verifico lá, a partir de uma demanda de uso capião, um loteamento irregular, né? N outros problemas que demandam a intervenção do Ministério Público. Mas fica também, por outro lado, um alerta para os senhores que agora, pelo novo Código de Processo Civil, embora eu não tenha trazido o dispositivo específico aqui, é permitido o pedido de uso capião extrajudicial. E se a gente for olhar, está lá no 1200 e pouquinho, se a gente for olhar a disciplina desse uso capião extrajudicial, não há intervenção do Ministério Público prevista. Na uso capião extrajudicial, prevista no 1200 e pouco, não há intervenção obrigatória do Ministério Público. Então, ficam esses pontos para reflexão. O resumo disso que eu disse para os senhores é o seguinte: pelo novo Código de Processo Civil, o Ministério Público vai intervir naquelas 3 hipóteses, como fiscal da ordem jurídica, quando tiver interesse social, interesse de capaz, litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana, mais somado às hipóteses legais. Esse é o quadro que nós temos, legais ou constitucionais. Paralelamente, nós temos as recomendações tanto dos órgãos corregedores, né, internos dos Ministérios Públicos Estaduais, quanto do CNMP, em relação a onde devemos ou não intervir. A interpretação desses dispositivos, Constituição Federal à luz do novo CPC, que vai depender de cada um dos senhores, e eu alerto os senhores para essa importante reflexão que tem que ser feita, né? Sobretudo porque eu acho que a gente tem que uniformizar. Né? Eu acho que isso teria que partir
do CNMP. O CNMP teria que ter sido um pouco mais específico em relação a essa recomendação, né? Não apenas fazer remissão à lei, porque a gente efetivamente tem que repensar essa suposta racionalização que tem trazido muitos problemas para o Ministério Público. Todo mundo aqui está acompanhando as críticas crescentes a essa tomada de posição da Defensoria Pública em detrimento do Ministério Público. Eu não acho que haja incompatibilidade, eu acho que cada um, dentro do seu papel, pode fazer um bom trabalho sem que haja sobreposição, superposição das funções, mas tem vários estados, várias cidades, em que a Defensoria, de fato, tem tomado para si atribuições que não são dela, justamente porque o Ministério Público, nesse movimento que teve nos últimos 10 anos, dessa chamada racionalização da atribuição, o Ministério Público acabou deixando de lado aspectos importantes da atuação, e é necessário que a gente faça essa crítica, essa autocrítica, é mais do que necessário. E aí, talvez, agora, com essas provocações, essa tomada de espaço da Defensoria Pública, essa inércia em relação ao novo CPC, talvez agora as instituições resolvam se manifestar e se posicionar institucionalmente. Faço aqui uma outra crítica também. O Ministério Público está perdendo espaço amplamente nas universidades. A gente não vê doutrina penal, processual penal, de peso, escrita por promotores, não vê editoras que se dignam a publicar trabalhos de promotores, tem promotores que têm dificuldade de publicar, porque o mercado editorial vende como água e como nunca para advogados. Então, é preciso que o Ministério Público retome posição dentro das universidades, né? Eu conclamo os colegas, servidores que têm afinidade com a docência, que busquem estar em sala de aula, porque a gente precisa levar a visão do Ministério Público, que só tem decrescido nos últimos tempos. Entrando, então, em aspectos específicos da atuação do Ministério Público, vamos lá, o que muda na prática? Eu começo, então, trazendo os prazos e intimações. Não sei se vocês já tiveram uma palestra sobre normas gerais no Código. A contagem geral de prazos no Código mudou. Muito se dizia ou se esperava que esse fosse um código que fosse trazer celeridade, mas a primeira grande mudança já é a contagem de prazos somente em dias úteis. E a contagem de prazos em dias úteis, a ninguém aqui também é dado desconhecer, é óbvio que ela aumenta o tempo de duração do processo. Duração aqui fisiológica do processo, né? O processo, assim como qualquer ato da vida humana, ele está imerso no tempo. E ele tem um tempo fisiológico, uma duração normal para acontecer. Quando há excesso, quando há violação, é que a gente tem aquela chamada duração patológica. Mas a duração patológica não foi atacada pelo legislador. Onde é que está a duração patológica do processo? Os tempos mortos do processo, os tempos de escaninho, os tempos de secretaria, que eu sei que vocês aqui têm processo absolutamente eletrônico, pelo que eu entendi, vocês não têm esses tempos mortos, mas eu duvido que o processo morto no escaninho não fique morto numa pasta ali no computador esperando vocês abrirem, né? Não sei como é que funciona isso, porque esse problema tem nome, sobrenome, é falta de investimento em infraestrutura, seja de pessoal, seja infraestrutura física mesmo. Os quadros de servidores do TJ de São Paulo são os mesmos de 30 anos atrás, e obviamente que nós temos muito mais demandas do que há 30 anos. Né? Então, a evolução dos órgãos não correspondeu à evolução das lides, dos litígios. Então, é óbvio que a falta de estrutura o legislador processual não ia conseguir resolver. Mas, enfim, os prazos são contados em dias úteis, é uma vitória da advocacia, que precisava ter final de semana para trabalhar, e aí a gente aproveita essa contagem dos prazos em dias úteis, porque para a gente agora também não tem mais aquela história de prazo em dobro, para se manifestar em quádruplo, para recorrer, não é mais assim agora que funciona. Como é que funciona? O Ministério Público tem 30 dias para se manifestar como fiscal da ordem jurídica. Então, vejam, quando o Ministério Público não é parte, ele é fiscal, o processo chega lá para dar parecer, 30 dias úteis para se manifestar, para dar parecer. Quando o Ministério Público é parte, ok? Autor da demanda, ele tem o prazo que é inerente à parte, o prazo normal, porém em dobro e em dias úteis. Ok? Então, o Ministério Público Fiscal da Lei, 30 dias úteis para dar o parecer. Ministério Público como parte, ele tem o prazo da parte em dobro. Tem uma previsão na lei que o prazo ele é em dobro quando ele não for específico.
Querem ver um exemplo de prazo específico que não é contado em dobro? Lá na lei do mandado de segurança, tem lá que o Ministério Público vai se manifestar, em 10 dias. Ali tem um prazo específico do Ministério Público. Nesse caso, são 10 dias úteis. Vejam, a regra da contagem em dias úteis ela é geral. Ela vai valer sempre. Tem aquela dúvida se vai valer no processo penal, se não vai, vocês até já tiveram uma palestra ontem, né, sobre isso. Isso é outra coisa. No processo civil, a contagem é sempre em dias úteis. Como fiscal da ordem jurídica, 30 dias úteis. Como parte, o prazo normal das partes, porém em dobro em dias úteis. E quando estiver lá dizendo que o Ministério Público vai se manifestar em tantos dias, são aqueles tantos dias úteis. Ficou claro a regra da contagem de prazo? Perfeito. E aqui eu trago uma primeira reflexão de um aparente problema para o Ministério Público. Todo mundo sabe que os prazos para o juiz e os prazos para o Ministério Público, pelo menos foi assim até bem pouco tempo atrás, eram os chamados prazos impróprios, o que significa dizer que não há prejuízo se ele não for praticado dentro daquele prazo. Presume-se que há um interesse público subjacente à atuação do Ministério Público ou do juiz, que justifica que não haja nenhum tipo de penalidade em relação ao descumprimento dos prazos. Muito bem. O artigo 180, parágrafo 1º, ele traz agora um dispositivo para o qual a gente tem que ficar bem atento. Aqui, o Ministério Público dormiu em berço esplêndido enquanto era aprovado pelas comissões. Acompanhem comigo o artigo 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal nos termos do 183, parágrafo 1º. 183 disciplina lá que o prazo começa a correr da carga dos autos ao Ministério Público. O que diz o parágrafo 1º? Findo o prazo para manifestação do Ministério Público sem o oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. Então, vejam, aquela ideia de que nós tínhamos prazo impróprio, ela vai por água abaixo com o parágrafo 1º. E aí vocês vão dizer, não, mas isso aí não vai acontecer. Os juízes não vão requisitar. Não. Notícia da Bahia. O professor Cristiano Chaves trouxe essa notícia no MP de Santa Catarina. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia alterou o seu regimento interno e passou a prever que, caso o Ministério Público não ofereça parecer no prazo, o juiz vai requisitar os autos, e se o Ministério Público tiver juntado o parecer, o juiz obrigatoriamente vai mandar desentranhar o parecer. Desentranhar o parecer, porque extemporâneo. E aqui eu retorno àquela minha reflexão inicial. O Ministério Público não escolhe os seus clientes. Nós estamos ali para proteger direitos essenciais que não podem ficar descobertos. Então, ainda que o Ministério Público fosse exortado a devolver os autos e não devolvesse, tinha que ter algum mecanismo de compatibilização, a exemplo do artigo 28 do Código de Processo Penal, que todo mundo conhece. Então, oficia o órgão corregedor, faça alguma coisa, juiz, mas que não deixe esse direito a descoberto, né? É inconstitucional. Do meu ponto de vista, esse parágrafo 1º, ele não tem uma linha como é que eu vou dizer, de compatibilidade com as atribuições constitucionais cometidas ao Ministério Público. Então, do meu ponto de vista, ele é inconstitucional. Mas até a gente explicar que isso é assim, vai levar um tempo. E aqui eu chamo a atenção dos senhores, então, para esse problema, para não deixarem que o Ministério Público perca essa prerrogativa. Porque agora cabe a nós, membros do Ministério Público, nos manifestarmos em relação a isso, se esse problema se colocar. Lá na minha comarca, eu sei que não vai acontecer, porque eu conheço o juiz com quem eu trabalho, eu sei como ele é, mas a gente não sabe, Brasil afora, o próprio Ministério Público da Bahia, se posicionando assim institucionalmente, alterando o regimento interno, é um sinal gravíssimo em desfavor do Ministério Público. Então, é hora de nós prestarmos atenção. O parágrafo 2º, né, não se aplica o benefício da contagem em dobro, já expliquei para os senhores, quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o Ministério Público. Mas eu vou além nessa supressão de prerrogativas do Ministério Público. Não é só que o juiz vai requisitar os autos e vai dar andamento. Vejam o parágrafo 4º do artigo 234, que fala da restituição de autos. Os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. Parágrafo 4º.
Se a situação envolver membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato. Multa pessoal no membro do Ministério Público que não devolve os autos no prazo legal? É ou não é uma supressão de prerrogativa gravíssima, multa pessoal, ao mesmo tempo em que a responsabilidade para ilícitos processuais, ela, de forma expressa, agora ela é regressiva, né? A gente vai acompanhar daqui a pouco. Eu não sei, sinceramente, onde é que estava o Ministério Público nas discussões. Eu não integrava, vocês podem dizer, façam meia-culpa, onde é que você estava, Carol, que você não foi lá, né, brigar, mas eu ainda nem tinha entrado ainda no Ministério Público, né, quando as discussões do novo Código começaram. Em 2010, eu estava terminando o mestrado, ainda advogava, dava aula em São Paulo, eu nem estava ainda na instituição. Então, onde estávamos durante esse tempo, agora não tem como saber. Mas o fato é que a gente tem que correr atrás do prejuízo e tem que fazer valer as nossas prerrogativas institucionais. Próximo item que eu destaco para os senhores aqui é uma conquista, né? A responsabilidade por ilícito processual, em regra, ela é regressiva. O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. A jurisprudência já era, acho até que eu coloquei aqui, o recurso extraordinário 470.996 foi o recurso paradigma, né, que assentou a impossibilidade da chamada responsabilidade per saltum, né, ou seja, você não podia responsabilizar direto o membro do Ministério Público, isso era pacífico já no STF, mas demorou para que isso fosse pacificado e muitos colegas foram sacrificados na prática. Tem vários colegas, tanto do MP Mineiro, quanto, pelo menos, eu fiquei sabendo, do Ministério Público do Espírito Santo, que sofreram ações de responsabilização pessoalmente e estão sofrendo até hoje. Inclusive, uma promotora lá me procurou para saber se não podia aplicar agora esse dispositivo para extinguir a ação por falta de interesse, uma ação que já está correndo há mais de 4 anos lá no Espírito Santo. Então, fica aqui, então, pelo menos o registro, né, de que agora ficou assentado expressamente que a responsabilidade é regressiva. No incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eu trouxe só para puxar um gancho também. Eu acho que vocês não tiveram uma palestra assim completa, né, principais alterações, para ter uma visão ampla do código. Mas a verdade é que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que já era comumente aceito na prática, ele agora foi internalizado no código com um procedimento específico e ele está previsto lá, sabem onde? Nas intervenções de terceiro. Então, lá nas intervenções de terceiro tem agora o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eu trouxe para os senhores só para puxar esse gancho, para lembrá-los da existência agora do incidente e para lembrar também que ele pode ser instaurado a pedido do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Agora está positivado lá no artigo 133 do Código de Processo Civil. Um outro aspecto importante foi a alegação de incompetência relativa. Também foram necessárias várias decisões do STJ para pacificar que o Ministério Público podia arguir incompetência relativa quando não fosse parte, quando atuasse como fiscal da ordem jurídica. Muitas ações, muitos pedidos, né, de incompetência relativa foram rejeitados em desfavor do Ministério Público até que o STJ pacificou e agora o artigo 65 consolida a possibilidade do Ministério Público alegar incompetência relativa nas causas em que ele atuar. Esse artigo aqui também é outro que é um problemão para o MP, preciso da atenção dos senhores, porque a gente precisa fazer valer as prerrogativas institucionais. É a questão do pagamento das despesas de atos processuais e perícias. Aqui, sobretudo, em relação às perícias, eu peço a atenção dos senhores. O artigo 91 traz lá no caput que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento do Ministério Público serão pagas ao final pelo vencido. Até aqui, nenhuma novidade. A própria Lei de Ação Civil Pública já trazia lá no artigo 18 que o Ministério Público não adiantava honorários periciais e custas. Muito bem, vejam a inovação do parágrafo 1º do artigo 91. As perícias requeridas pelo Ministério Público poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária,
ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. Aparentemente, é um artigo lindo, que ele traz lá que as perícias podem ser realizadas por entidade pública. Qual que é o problema desse artigo que está dormindo escondido aqui e alguns doutrinadores já se manifestaram contrariamente ao Ministério Público? Está nesse adiantamento. Ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. Tem gente interpretando que esses valores adiantados por aquele que requerer a prova são adiantados pela instituição Ministério Público. Tem gente escrevendo isso. Tem artigos já publicados dizendo que o Ministério Público, então, tem que ter previsão orçamentária para a realização de perícias. E isso já estava absolutamente pacificado também em jurisprudência, que quem paga é o ente, a fazenda, a qual o Ministério Público está vinculado. Tinha geral em relação a esse aspecto, mas há doutrinadores, inclusive juízes e inclusive membros do MP, dizendo que quem adianta é o próprio Ministério Público. Então, chamo a atenção dos senhores, porque podem se ver em um processo em que vão requerer perícia e o juiz vai determinar que a instituição desembolse do próprio orçamento as custas para aquela perícia, né? Em relação à primeira parte, realização de perícia por entidade pública, eu vou só fazer um gancho com a palestra do professor Vicente. Vocês se lembram que ele falou da produção autônoma de prova? Produção antecipada de provas, direito autônomo à produção? Lembram que ele falou que essa produção antecipada de prova, agora, dispensa o requisito da urgência? Vou aproveitar esse gancho para dizer quando que o Ministério Público pode fazer isso. Eu, pelo menos, tenho feito e tenho até um modelo da produção antecipada de provas para quem quiser. Em demandas, por exemplo, de meio ambiente, na verdade, tem lá o inquérito civil, problemas ambientais, eu preciso de uma perícia para ver se o problema está resolvido ou não, ou para ver a extensão do problema. E muitas vezes essa perícia era realizada, aqui eu estou falando da minha realidade, de Minas Gerais, essa perícia era realizada, vinha o resultado em desfavor da pessoa que eu estava investigando, eu ajuizava a ação civil pública, e essa pessoa dizia, não, mas eu não participei dessa perícia, essa perícia não vale para mim, eu quero uma nova perícia. Era infernal, porque tinha que fazer uma nova perícia com novos custos, com muito mais tempo. O que eu faço agora? Eu preciso fazer a perícia? Eu ajuizo uma ação autônoma de produção antecipada de provas, eu não preciso demonstrar a urgência, porque agora a lei já dispensa, eu já indico lá qual a entidade pública que vai realizar essa perícia, chamo o caboclo para integrar o polo passivo, ele participa da produção de prova, eu já tenho aquela perícia. Se eu precisar ajuizar a ação, ele já participou em contraditório, eu não vou precisar fazer uma nova perícia. Esse modelo, para quem se interessar, depois é só anotar o meu e-mail, eu já mando para os senhores, porque já está prontinho, feito, né, justamente para esses casos, né? Então, sobretudo no interior, né, a atuação ambiental, eu acho que vai ser bastante útil. Mas, então, fica aqui então, o meu apelo para os senhores, né, para que não deixem a interpretação desse parágrafo primeiro se desvirtuar. É óbvio que é em relação à fazenda pública a qual o Ministério Público está vinculado, se estadual ou federal. Próximo item é o que eu chamei do reconhecimento do poder de agenda do Ministério Público. Vocês devem se lembrar que o antigo artigo 84 determinava lá, aliás, era o antigo 246, né? O 84 dizia que quando a lei considerar obrigatória a intervenção do MP, ele tem que ser intimado sob pena de nulidade. O 246 ele era super radical. É nulo o processo quando o Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deveria intervir. E aí o Ministério Público, se o processo tivesse corrido, o juiz anulava a partir do momento em que o órgão tinha que ter sido intimado. O que a lei reconhece agora? Que a nulidade só vai ser decretada depois da intimação do Ministério Público e depois que o Ministério Público se manifeste em relação à existência ou inexistência de prejuízo. Então, é aqui que entra o chamado poder de agenda. É o membro do Ministério Público que vai dizer se a não intervenção dele causou ou não prejuízo naquele processo, porque isso dava causa a muitas nulidades injustas. Muitas vezes não tinha havido prejuízo nenhum. Eu mesma cheguei a ser forçada pela minha corregedoria a requerer nulidade de processo em que eu não fui chamada a intervir, mas que nitidamente não tinha problema nenhum, e a corregedoria queria reforçar essa posição institucional que o Ministério Público tinha que ter sido intimado. Eu levei uma chamada, foi no meu primeiro ano de MP, né? Cheguei em Capinópolis, minha primeira correição, a gente tinha feito um mutirão
eu e o juiz, para resolver os problemas de infância, né? Tinha muita criança abrigada irregularmente, muito problema. Então, na própria audiência, naquelas audiências concentradas, eu já ia falando, ó, esse aqui já procedente, né? Eu não fazia formalmente o parecer, porque a gente já tinha discutido todos verbalmente. Quando a corregedoria chegou lá e viu, eu tomei uma chamada federal. Senão você vai sentar aqui agora no computador e requerer a nulidade da sentença. Sim, senhor, muito sim, senhor, né? Não era nem vitalícia ainda, não tinha. Pois não, vou fazer. Mas hoje não. Hoje, graças a Deus, o poder de agenda do Ministério Público absolutamente reconhecido, não tinha nulidade nenhuma. Eu olhei e vi depois, posteriormente, não há nulidade, não há que se falar, aliás, não há prejuízo, não há que se falar então de nulidade. Aqui ganha o Ministério Público em relação a esse reconhecimento, a gente tem que reconhecer. Outro ponto negativo, já adiantei para os senhores, as provas e o não comparecimento do membro do Ministério Público em audiência. Vejam lá o que diz o parágrafo 2º do 362. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Outro dia eu estava dando uma palestra lá em Poços de Caldas, um colega nosso disse assim, mas isso nunca vai acontecer do membro do Ministério Público não aparecer na audiência. Eu digo, como não? Eu mesma hoje estou aqui, eu não estou lá em Capinópolis, eu não sei, claro, eu pedi redesignação, mas pode acontecer da audiência se realizar e de eu não ter pedido a redesignação, não ter avisado que eu vinha, e ela se realizar, e o juiz ali, um juiz que tem alguma rusga, né, com o Ministério Público, então determinar que aquela prova está preclusa, ele não vai redesignar a audiência, ele não vai olhar para o direito material indisponível em questão, e pode acontecer do membro não comparecer, e aí fica, então, mais esse alerta em relação ao não comparecimento. Então, para quem não costuma justificar a ausência, com muito mais razão agora, tem que justificar expressamente e pedir a redesignação, sob pena de o direito material não ser forte o bastante para que o juiz não redesigne a audiência, ele simplesmente julga preclusa e improcedente em desfavor do Ministério Público que tem que fazer a prova, né? Alimentos e abandono material, uma novidade boa, o 532 traz lá que, verificada a conduta procrastinatória do executado em ação de alimentos, o juiz vai, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público dos indícios de prática de crime de abandono material. Eu achei isso excepcional, porque eu sempre tive essa tese de que se o caboclo está postergando a execução de alimentos, aquilo para mim é abandono material, mas o juiz lá de Capinópolis, ele não comprava muito não essa tese. Agora está na lei, que ele tem que, inclusive, dar ciência ao Ministério Público daquilo para que o Ministério Público age em relação à eventual prática de crime de abandono material. Agora, um reforço legislativo que vem em nosso favor. Eu listei aqui intervenção em ações de família, porque a gente tem todo um livro novo sobre ações de família. Alguém deu alguma palestra específica sobre, ainda não, sobre ações de família? E eu achei importante trazer, porque é uma área em que o Ministério Público atua bastante, embora agora tenha havido essa suposta redução do âmbito de atuação do Ministério Público. 698 traz lá, nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente a homologação do acordo. Eu aproveito esse gancho de que esse artigo está inserido nas ações de família para explicar só um pouquinho para os senhores trazerem, né, quais são essas novidades das ações de família. O Código traz, por iniciativa da Câmara dos Deputados, um capítulo específico para ações de família, que concentra aspectos procedimentais que dizem respeito à sensibilidade para aquele direito material envolvido. Então, vocês vão ver que tem lá, nesse capítulo específico para ações de família, vários dispositivos que procuram otimizar a possibilidade das soluções alternativas de conflito, com previsão de auxílio de profissionais de outras áreas do conhecimento, não só previsão de auxílio em alienação parental, por exemplo, o juiz só pode decidir se estiver acompanhado de laudo de profissional habilitado, a possibilidade de suspensão do processo enquanto as partes se submetem à mediação extrajudicial ou atendimento multidisciplinar,
realização de tantas sessões de mediação e conciliação quantas sejam necessárias. Hoje a gente teve uma aula, hoje de manhã, em relação ao processo cooperativo, mediação e conciliação. Quem aqui não faz, né, mediação e conciliação no gabinete, mediação familiar em gabinete, né, um papel importantíssimo do Ministério Público. Eu mesma, até quando não tem incapaz, eu estava conversando com o professor depois da aula, promotor de comarca pequena, eu imagino que aqui seja assim também, né? Tem gente que aparece lá 6, 7 horas da noite, né? Eu quero falar com a promotora, eu preciso falar com a promotora, ela deu uma palestra lá na Câmara e falou que vai receber qualquer um que procurar ela. E que, se não for caso do MP, ela vai ajudar como se fosse a Carol. Porque é isso, né, gente? A cidade pequena, a gente ainda está na dimensão do homem, né? Eu costumo brincar, por que eu não vou ajudar quem eu posso? Então, às vezes, mediação familiar em gabinete a gente faz, e o Código traz técnicas e incentivo a essas mediações extraprocessuais e também as mediações processuais internas e nas ações de família com maior vigor. E traz também o Código uns dispositivos interessantes que eu trouxe aqui para os senhores, o 695, o mandado de citação nas ações de família, todas as ações de família, não vão acompanhados da contrafé. Não vão, que a contrafé é a cópia da petição inicial. O mandado lá, o réu, quando ele recebe, ele não sabe por que ele está sendo chamado a vir em juízo. O que o legislador quis com isso foi desarmar o réu, né, especialmente ações de família, que são essas ações mais sensíveis de relações humanas, desarmar para que ele vá à sessão, à audiência de mediação e conciliação desarmado. Eu acho louvável a iniciativa do legislador, mas eu costumo brincar também com todo o perdão. A gente tem ela foi chefe da firma, né, por 2 anos, não pode falar palavrão, mas a gente só muda o momento em que o caboclo vai ficar bravo. Puto da vida. Se é na frente do oficial de justiça, se é na mesa do advogado ou se é no balcão do fórum, né? A verdade é essa, porque ele precisa saber por que ele está sendo processado. É óbvio que todo mundo sabe, quando recebe lá uma citação, né, de família, o que está acontecendo. Mas eu recebi, faz uns 2 meses, uma senhora lá no gabinete, coitada, ela disse assim, mas doutor, ele jantou em casa ontem. Ele jantou em casa ontem, olha aqui o que eu recebi. E era uma separação, era um divórcio, né? Mas isso é exceção, é óbvio que todo mundo sabe. Mas a ideia do legislador foi bonitinha. Eu até trouxe aqui, né, o professor Cássio, tudo para evitar que de antemão se tenha ciência do teor da inicial, que a prática mostra poderá por si só dificultar a tomada de solução consensual para o caso. Ressaltando, é claro, que o direito está assegurado ao réu e aos representantes de examinar o processo a qualquer tempo. Já que antecipei aos senhores, né, que na alienação parental o juiz tem que estar acompanhado de um especialista, é a primeira vez que o Código de Processo Civil faz menção expressa à alienação parental, embora não tenha previsto um procedimento apartado. Essa alienação parental vai ser investigada dentro do processo e por isso ficou aqui a minha crítica, né? Melhor seria se a questão da alienação fosse autuada em incidente próprio, mas aqui a partir da minha experiência pessoal, né? Porque fica bastante conturbada a demanda. Um outro aspecto importantíssimo nas ações de família é a possibilidade de protestar de ofício as ações de alimento. Vocês viram que o professor Vicente, né, Vicente de Paula Ataíde, ele falou do protesto como um meio de coerção nas execuções, mas aquele protesto que ele mencionou como meio de coerção era a parte quem tinha que levar a protesto, eram demandas patrimoniais. Na execução de alimentos, o 528 é específico. Caso o executado, no prazo, não efetue o pagamento ou prove que efetuou ou apresente justificativa, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial. É isso aí, protesta o pronunciamento judicial para ver se daí o caboclo fica impedido lá de fazer o carnê dele nas Casas Bahia e vai pagar a demanda de alimentos, não é isso? Mais uma novidade, embora não sejam ações de família propriamente dita, eu coloquei aqui só para lembrar aos senhores, não muda muito a atuação em termos de inventário e partilha, mas no inventário agora há um reconhecimento expresso da legitimidade do companheiro e a expedição do formal de partilha
ela é possível antes do pagamento de tributos, né? Eu me manifestava muito que a parte primeiro tinha que recolher os tributos, até por expressa disposição do CTN, artigo 192 do CTN. Agora o CPC acaba com essa obrigatoriedade de recolhimento de tributo para expedição de formal de partilha, não precisa, e aí expede lá a certidão, inclui na dívida ativa, se não tiver sido pago o imposto. O fato é que agora não tem mais essa exigência. E o arrolamento sumário agora é possível também quando houver partes incapazes. Lembram do arrolamento? Continua sendo previsto o arrolamento, antes não era possível com incapazes, agora é possível quando tiver partes incapazes. Está na hora do intervalo já? Não? Não? Vamos mais um pouquinho. Não quero cansar vocês, tem uns dormindo aí, vão ali, tomem um café, né? Atuação do Ministério Público em interdição, na verdade, eu trouxe não para discutir com os senhores a atuação em si, porque isso é uma questão de jeito material. O que o Código fez em relação à interdição, o Código de Processo Civil, foi adequar o artigo 748. O artigo 1178 do CPC de 73 trazia lá que o órgão do Ministério Público ia requerer a interdição, inciso 1, no caso de anomalia psíquica. Inciso 2, se não existir ou promover interdição a alguma das pessoas. Esse artigo, como vocês podem ver, ele era equivocado, porque a anomalia psíquica ela é um requisito para a interdição. O Ministério Público, em caso de anomalia psíquica, requererá a interdição se não existirem as pessoas. Não é assim? É isso que o Código faz. O Ministério Público só promoverá a interdição em casos de doença mental grave se as pessoas designadas nos incisos tais e tais não existirem. Qual que é a minha crítica aqui? Por que eu não vou tratar da atuação propriamente dita? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, os senhores já devem ter tido contato com ele, aboliu a interdição do ordenamento civil brasileiro. Eu estou plenamente convencida, não existe mais interdição. O que existe é um procedimento de instituição de curatela. Foi isso que a lei quis. Inclusive, o termo interdição não se usa mais. Não se fala mais em interditando, interditado. O que há é o curatelado, ok? Então, vocês vão ler lá o Estatuto. Temos críticas ao Estatuto, tal como ele foi colocado. Do meu ponto de vista, inclusive, o Estatuto gera proteção deficiente para alguns tipos de deficientes mentais. Querem ver um exemplo? O Estatuto, um exemplo não, querem ver na prática? O Estatuto limita a curatela, a antiga interdição, a aspectos negociais e patrimoniais. E todo mundo sabe que a deficiência ela não se limita só a aspectos negociais e patrimoniais. Tem deficiências que são absolutamente incapacitantes. E o representante daquela pessoa, quem vai passar a atuar por ela, ele precisa ter plenos poderes para atuar por ela, vide demandas de saúde. Então, a gente tem uma situação esdrúxula em que agora a pessoa vai ser interditada ou submetida a procedimento de curatela, que, do meu ponto de vista, é o ponto mais correto, só para efeitos negociais e patrimoniais. Então, se eu preciso ajuizar uma ação contra um plano de saúde, por exemplo, porque aquela pessoa precisa de uma internação, eu vou precisar fazer um procedimento específico, porque essa pessoa não tem um representante para agir em nome dela em relação a demandas de saúde. Ela só tem um representante para agir em nome dela em relação a negócios e patrimônio. Então, vejam, isso gera proteção deficiente. A gente tem uma colega do MP de Minas, lá de Uberlândia, que preparou, inclusive, um parecer para se manifestar nas ações de interdição ou de instituição de procedimento de curatela, em que ela traz essa proteção deficiente e requer, inclusive, a declaração de inconstitucionalidade incidental. Quem quiser, depois desse parecer da doutora Daniela Bittencourt, eu estou autorizada a repassar, ela já autorizou. Vocês vão anotando aí, né? Tem um monte de peça que dá para disseminar, né, para vocês depois darem uma olhada, quando vislumbrarem que poderá haver proteção deficiente. Esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou portadora de deficiência, eu já tomo a liberdade também de conversar com os senhores, ele saiu, basicamente, do computador, dos assessores, da parlamentar Mara Gabrilli. Eu conversei diretamente com um deles, né? Eu disse, Renato, mas como é que foi passar isso, assim? Como é que vocês não pensaram nessas hipóteses mais dramáticas, né? De casos mais graves? Ele disse, Carol, realmente passou, né? Eles estavam mais preocupados com aquelas questões físicas mesmo, né? Não tanto as mentais, e a gente já está vendo para alterar. Então, já há, pela notícia dele, projeto para alterar e readequar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas, enquanto ele não vem,
cabe a nós, que temos atuação específica aqui, buscarmos a melhor proteção para o caso concreto. Então, se a gente vislumbrar que não vai ser suficiente só a questão patrimonial negocial, brigar pela inconstitucionalidade e para que a sentença que determina aquela curatela seja o mais ampla possível para garantir aqueles direitos, ok? Próximo item aqui, eu só listei conflito de competência. O artigo 116 do antigo Código, do Código de 73, determinava que o Ministério Público ia ser ouvido em todos os conflitos de competência. E agora o 951 adequa e diz que o Ministério Público só vai intervir nos conflitos de competência em que ele já interviria na prática, obviamente, né, quando tiver algum interesse que determine que ele vai intervir. Parece bobagem, mas é mais um reforço, né, da atribuição ministerial. A senhora tem uma dúvida? Não? Também para... A gente vai chegar na rescisória. Exatamente. A gente vai chegar. A gente vai chegar nela. Como me deram 5 minutos, não sei se vocês já passaram 5, eu coloquei aqui o incidente de resolução de demandas repetitivas, porque é disposição expressa no parágrafo 2º que o Ministério Público, se não for requerente, vai intervir obrigatoriamente no incidente. O que é esse incidente de resolução de demandas repetitivas em pinceladas bem grossas? O próprio artigo 976 já define para os senhores. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente: 1. Efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito. Então, vários processos sobre a mesma questão de direito. Vejam, não é de fato, é de direito. Inciso 2, risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica. Lembrem-se da jurisprudência lotérica, vários processos, várias soluções diferentes. Então, aqui eu tenho vários processos com risco de ofensa à isonomia, e aí é possível a instauração desse incidente. Aí, por meio desse incidente, é estabelecida a tese que depois vai ser aplicada a todos os processos. Qual é a importância da atribuição ministerial nesse caso? Os senhores viram que a decisão que não respeita os precedentes formados em incidente de resolução de demandas repetitivas, ela é nula. Ou seja, o incidente de resolução de demandas repetitivas culmina com uma decisão que vira norma jurídica. Então, o legislador previu a intervenção obrigatória do Ministério Público para qualificar esse debate sobre essa norma, que vai ser aprovada ali no tribunal. Então, o Ministério Público vem para ampliar o debate e qualificar esse debate, porque, com tudo e por tudo, o que se cria é uma nova norma jurídica. Mesmo caso da assunção de competência. Qual é a diferença, né, do incidente de resolução de demandas repetitivas para a assunção de competência? Na assunção de competência, o tribunal vê que tem uma causa só, mas ela potencialmente vai gerar outras causas que podem ser conflitantes e há interesse social. Aí o tribunal vai lá e avoca aquela causa, assume a competência em relação àquela demanda, julga e a decisão vai ser paradigma. Também ali o Ministério Público tem ou teria que ser chamado a intervir. A gente vai ver que, por um equívoco do legislador, não tem previsão de atribuição do Ministério Público na assunção de competência, mas o Ministério Público teria que intervir, assim como no IRDR, para que, como fiscal da ordem jurídica, e aqui eu resumi para os senhores, ele ouvido, se amplie e qualifique a discussão, né? O que se chama de motivação qualificada. Lembrei aqui, por fim, que o Ministério Público pode não só requerer o IRDR, como ele deve atuar como fiscal e, eventualmente, inclusive, assumir a titularidade em caso de desistência ou abandono e requerer a revisão de tese jurídica firmada em IRDR. Termino agora? Eu vou fechar o tema que está acabando, mais 2 itenzinhos, e aí a gente continua. Aqui o erro do legislador, né? O que eu acabei de dizer para os senhores. Não previu a intervenção em assunção de competência quando tinha que ter previsto, porque a assunção de competência também forma a tese jurídica, e previu a intervenção na reclamação. Está ali a colocação da colega. O 991, ele é expresso.
Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público... Aliás, não, a sua era de rescisória, né? Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 dias. Gente, reclamação é quando há desrespeito, né? Não aplicação de um determinado precedente, de uma determinada decisão. Mas vocês sabem que esse precedente não necessariamente diz respeito a direitos individuais e indisponíveis. Não necessariamente o Ministério Público tem o que ver com aquela reclamação, com aquele caso em concreto. E mesmo assim o legislador determinou que o Ministério Público vai intervir. E esqueceu de colocar a intervenção do Ministério Público em assunção de competência. Então, está lá no 947, a assunção de competência, nenhum dispositivo em relação à intervenção do Ministério Público. Negócio jurídico processual e calendário processual, o professor Vicente já adiantou para os senhores. É um tema bastante instigante, mas eu tenho uma visão um pouco diferente da dele. Ele acha que é o tema do século, o tema do ano, façam as monografias. Já eu tendo a dizer para os senhores que os negócios jurídicos processuais vão ser usados como instrumento de malícia processual. Né? O bom advogado ou o mau advogado, ele vai inserir em contrato de adesão uma porção de cláusula processual e cai de cláusula de negócio processual e cá entre nós. Se a parte não chegou a um acordo em relação ao direito material, quem é que espera que ela vai chegar a um acordo em relação ao direito processual? Aliás, a técnica do direito processual, ela é do advogado, ela não é da parte. Então, muito dificilmente esse negócio jurídico processual vai refletir a realidade dos fatos. Mas não desanimem. No Ministério Público, a gente pode usar o negócio jurídico processual em nosso favor, e é o que eu estava discutindo ali fora. Eventualmente, em um procedimento que a gente tem no gabinete extrajudicial, a gente vislumbra que fazendo TAC pode resolver o problema, mas, eventualmente, o descumprimento desse TAC pode dar ensejo a uma ação de improbidade administrativa. Isso pode acontecer. E aí eu já chamo o caboclo lá e falo, ô pessoa, é o seguinte, você vai cumprir o TAC? Vou cumprir, doutor. Então, tá bom. Eu estou colocando aqui uma cláusula, um negócio jurídico processual, que se você descumprir o TAC e eu tiver que executar eventual ou ajuizar eventual de ação de improbidade porque você descumpriu, você está abrindo mão da sua fase de defesa preliminar prevista na lei de improbidade, tá bom? Ok. Perfeitamente possível. Alguns vão se levantar. Não, mas está suprimindo ampla defesa. A ninguém aqui também é dado desconhecer que essa defesa preliminar prevista na lei de improbidade, ela foi introduzida maliciosamente por uma medida provisória, né, aquela defesa lá dos 15 dias, e ela é preliminar à contestação. Todos os mortais se contentam com a contestação como instrumento pleno de contraditório. O agente ímprobo não pode se garantir com a contestação? É óbvio que pode. Então, do meu ponto de vista, a inserção dessa cláusula que prevê a supressão da defesa preliminar não gera nenhum prejuízo ao contraditório. Muito antes, pelo contrário, é uma forma de garantir que a pessoa vai cumprir aquele termo de ajustamento de conduta e, se não cumprir, sofre as consequências. Fica aqui a minha singela contribuição, né, em termos de negócio jurídico processual pro Ministério Público, que eu acho essa uma possibilidade possível. Sem esquecer, e aqui também, não fazendo uma crítica, mas fazendo um contraponto à visão do professor Vicente, eu não acho que os negócios jurídicos processuais sejam irrestritos, como ele falou. Ele falou que a gente pode fazer negócio jurídico processual sobre tudo. Não pode, e a grande discussão que se coloca hoje é quais são os limites. E o limite que eu vejo aqui muito claro é o exercício da jurisdição. Você não pode fazer negócio jurídico processual que limite ou, de qualquer forma, imponha obstáculos ao exercício da jurisdição. Se quiser, por exemplo, limitar cognição probatória, para mim esse negócio é absolutamente inválido, porque ninguém pode limitar o tanto que o juiz pode ter de cognição em relação àquele determinado fato ou àquela determinada prova. Então, é preciso que se pense o negócio jurídico processual com os limites que têm que ser estabelecidos. E, do meu ponto de vista, o limite é a atuação da jurisdição, né, jurisdicional. Vou fazer um intervalo, não sei se no final vocês vão querer continuar com essa parte do processo coletivo, ou se já vão querer discutir na mesa redonda, mas, por enquanto, eram essas as colocações que eu tinha para vocês. Eu não entendo o que é para fazer. É para bater palma. Não precisa, gente, não precisa.